Na semana passada eu falei do Flamengo, aquele Flamengo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull voou e o Flamengo parado. E eu acreditava que ele pudesse ter errado na mão durante a semana, nos treinamentos, São Paulo. Eu digo, a carga dele, a intensidade dele, ele passou do limite. E eu chego na segunda-feira hoje com um tijolinho a mais de convicção de que isso aconteceu. Por quê? Porque você vai ouvir algumas coisas, novo, né? Você vai ouvir, vai ouvindo, e aí as coisas... Assim, você erra na carga, os caras não aguentam. Não tem jeito. Sei não lá. sei. Eu só acho estranho que, assim, o cara não aguenta do primeiro ao último minuto do jogo. Enfim, já falamos muito do jogo contra o Bragantino. Mas o Bragantino estava numa... Não, sem dúvida. E a gente falou isso muito. Não vou entrar no jogo do Bragantino intensidade de novo, que era... Mas ali achei que foi um pouco demais para ser desgaste. Ontem deu a impressão de que o Flamengo venceu por inércia. Venceu porque tem um time melhor que o do Santos, mas muito melhor que o do Santos. Isso aconteceu com o Corinthians contra o Santos. Isso. É porque é muito difícil porque não a Vila vencer o Belmiro estava Santos com no atual portas momento, fechadas né? também, se não tinha pressão nem de torcida contra, e a torcida talvez, do Santos no alçapão fosse até faz a bom, diferença às vezes. É bom o time do Santos, Então, porque com aquela torcida... talvez fosse uma pressão, né? Eu acho assim, o Flamengo, ele tem um elenco tão bom que essa frase que você usou, eu tenho a impressão que o Flamengo venceu por inércia, acontece muito, e não é de agora. Quer dizer, por que o Flamengo, apesar de ser um time super vitorioso, porque o Flamengo ganha título todo ano. Título atrás de título, se você for ver bem. E troca de técnico o tempo todo. Por quê? Porque acho que existe uma percepção de que muitas dessas vitórias que têm acontecido para o Flamengo, elas acontecem na inércia. Quer dizer, qual é a inércia? Na verdade, a inércia não é fácil. Capacidade técnica dos caras. É a capacidade técnica dos jogadores. Se você montou um elenco tão forte, tão bom, que independentemente do jogo coletivo, você acaba conseguindo vencer suas partidas e vencendo até campeonatos, porque o elenco é muito bom. Mas eu acho que, enfim, você está citando só mais um episódio e de mais uma vitória na inércia. E é claro que o Flamengo tem condições de ganhar todos os campeonatos que disputa. Todos. Mesmo assim, mesmo que na inércia. Vai depender muito dos outros, evidentemente. Mas acho que o torcedor quer, e que provavelmente os dirigentes também gostariam de ver, é o time fazendo valer dentro de campo a sua superioridade de elenco. Quer dizer, isso a gente não viu, desde 2019 a gente não viu. O elenco do Flamengo é tão bom e isso está tão claro dentro de campo, que ele é tão melhor que os adversários, que enfim, vai ficar difícil bater. Até o ano passado, em 80% dos jogos. Exato. Agora não está acontecendo mais. O que? A inércia? Não, diz? Assim, a qualidade técnica, mesmo em jogos coletivamente mais difíceis, mas não tão bons, quando faltava entendimento tático e tal, mas assim, a qualidade acontece menos individual... Agora. Eu acho que o Paulo citou um que aconteceu agora, que acho que foi isso. E eu acho que diz muito também sobre o momento individual dos jogadores, porque você combinava o Gabriel com o Arrascaeta, o Pedro com o Everton. Hoje o volume é menor. Hoje é o Gerson ontem, um gol de Cebolinha. O Gabriel não vai bem, o Pedro não entra bem. Você questiona o Arrascaeta, que acaba sendo sacado, depois entra. Então, as opções acho que são até maiores. Você tem mais opções. Mas você tem destaques individuais menores dentro dos jogos. Ano passado você tinha um Pedro numa boa fase, você tinha um Everton Ribeiro num bom momento. Estamos falando só de jogador de Copa do Mundo. O Arrascaeta que resolvia, o Gabriel, bem ou mal, quando não estava fazendo gol, estava servindo. Hoje você tem o Gerson ontem. Ponto. O Pulgar. É outro tipo de debate de bola. Lucas, não é o cara como um dos destaques da temporada, se não o destaque. Você tem talvez em menor volume esse brilho. Você tinha pelo menos 2 ou 3 brilhos no jogo do ano passado. Times evoluem também do outro lado. Esse ano você tem um brilho, às vezes você tem um segundo. Tem uma oscilação de peças também, porque a gente fica toda hora que o São Paulo troca o treinador, tem uma oscilação de peças também, não só coletiva. Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um grande abraço aí ao Fernando também, a Mari, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Amanhã, aqui no Maracanã, vai rolar a bola para Flamengo e Alcas, esse último jogo da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Flamengo atual campeão na busca aí para defender o seu título, chegar nessa final que vai ser aqui mesmo, disputada em novembro, né? O Flamengo que, enfim, pode ter algumas mudanças em relação à partida contra o Santos, aquelas modificações. O São Paulo até indicou isso depois da partida na vitória lá na Vila Belmiro, porque causou até uma certa surpresa ele deixar o Arrascaeta no banco, o Thiago Maia, Pedro, fez algumas alterações e aí ele indicou, fazendo algumas mudanças já de olho assim
na sequência da temporada. O Fortaleza confronto aqui no Maracanã no sábado também, a temporada vai passando, mas ele também deu um choque assim, mais de realidade nos jogadores do Flamengo depois da atuação muito ruim contra o Red Bull Bragantino. A atividade está rolando nesse momento no Ninho do Urubu, ainda não está dando nenhuma indicação assim da equipe, está misturando bastante o técnico Sampaoli, mas há a possibilidade sim de que o Arrascaeta volte ali a ocupar a vaga de titular no meio de campo do Flamengo. E aí tem ali a questão, enfim, também o Thiago Maia como uma possibilidade de retornar ao meio de campo. Flamengo que não pode dar nenhuma bobeira, está praticamente classificado, né, Bruno? Mas o Flamengo sabe muito bem, em Libertadores, alguns dissabores que já teve assim, em Libertadores. Lembro de 2012, a questão do Emelec, o Cabanha é sempre muito lembrado, 2017 a questão do São Lourenço também no último minuto. Então o Flamengo sabe muito bem que Libertadores não perdoa, então quer vencer essa partida aqui no Maracanã diante de todos os seus torcedores para não ter nenhum tipo de surpresa. Em relação, só arrematando aqui em relação a reforços, o Rossi chegou ontem ao Rio de Janeiro, o goleiro, expectativa também que o Luiz Araújo chegue também durante essa semana já para se integrar aos treinamentos no Ninho do Urubu, só a partir de julho que podem jogar de fato, e o Flamengo espera muito em breve oficializar, quem sabe aí, o Alan do Atlético Mineiro. Conversar com o Vene Casagrande, conversar sobre o Flamengo que venceu nesta rodada, o Flamengo que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Vene. É isso mesmo, Théo. Venceu, mas não convenceu. A verdade é essa. Inclusive, o Flamengo pós-data FIFA é um Flamengo irreconhecível. Desculpa. Se a gente for parar e analisar os jogos do Flamengo contra o Red Bull Bragantino, que foi um vexame, e a partida contra o Santos também foi muito abaixo. A gente tem que contextualizar quem o Flamengo encarou. O Flamengo, antes da bola rolar contra o Santos tinha menos gols que o Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E mesmo assim o Flamengo conseguiu levar 2 gols do Santos. Poderia até ter levado mais, mas o Santos não soube aproveitar. De fato, é um momento muito ruim do Flamengo. Se esperava muito mais do Flamengo pós-data FIFA, com tempo para o técnico Jorge Sampaoli trabalhar. Mas depois do retorno do futebol brasileiro, o Flamengo não progrediu, muito pelo contrário, só regrediu e fica a preocupação. Será que esse será o Flamengo do Jorge Sampaoli? Uma coisa é certa, Theo, ele precisa ajustar a parte defensiva do Flamengo. É algo que ele mesmo já falou isso na entrevista coletiva, e a gente está falando de um Flamengo que já levou 49 gols na temporada. Se a gente pegar o recorte, o Flamengo tem que adversários finalizar 73 vezes no total. É muita coisa para um Flamengo que tem um elenco com muitos jogadores considerados craques e caros também, uma folha salarial muito alta. Então, de fato, o técnico Jorge Sampaoli precisa melhorar esse desempenho na parte defensiva. Obviamente que esse desempenho na parte defensiva depende muito dos jogadores da parte ofensiva. Então, o Flamengo precisa melhorar. Durante a semana tem um jogo aí contra o Alcas no Maracanã. Dentro do Maracanã a história pode ser diferente, porque o desempenho do Flamengo dentro do Maracanã tem sido bem melhor do que fora de casa. O Flamengo ainda não está garantido nas oitavas da Libertadores. Joga contra o Alcas no Maracanã, claro que é o grande favorito, mas ainda não está garantido nas oitavas da Libertadores, precisa da vitória. Vamos ver em cima do que o Vene falou, os números. Segura aí, Vene, que eu vou levantar já um outro assunto com você com relação ao Flamengo. Mas vamos ver os números do Flamengo, ó. Entre os times da Série A, é o melhor ataque do Brasil. São 79 gols marcados neste ano, mas é a segunda pior defesa, com 49 gols sofridos, Cicinho. É um time que toma muitos gols, né, Theo? Isso daí é prova, é um time que tem um ataque muito forte, mas eu continuo batendo na tecla que o grande problema do Flamengo é treinador. O Flamengo tem que colocar, tem que ser humilde a tal ponto de voltar atrás de Jorge Jesus, aproveitar que está no mercado. O Sampaoli... De novo? Por que não? Ir para o mercado de novo? Mas o Sampaoli, gente, o Sampaoli não deu certo em nenhum lugar no Brasil, nenhum lugar no time que ele passou. É um cara que não é de grupo e fica... Foi muito bem vice-campeão. Uma bela campanha, perdeu para aquele Flamengo maravilhoso do Jorge Jesus em 19. Tá, mas tem que ganhar título, Mauro. Sei, mas ele não dava, e onde ele passa, ele não deixa saudade. Então, eu continuo batendo nessa tecla. É um cara que não é de grupo. E aí o Flamengo vai ficar nisso daí, ó. Chove no molha, ganha um, perde outro, ganha 2, ganha 10, perde 5.
e vai continuar nisso daí. Agora, Mauro, a gente viu aí que a defesa é um problema do Flamengo. Estamos vendo agora. Os números mostram isso pra gente. E o Flamengo parece que não está no mercado atrás de gente para defesa. Do meio para frente, pro meio de campo e para frente, né? E assim, nomes, de novo, mais ou menos aquilo que o Mano falou em relação ao Corinthians, do Flamengo também tem essa questão de idade, não querendo ser etarista, até porque eu já faço parte dessa idade mais para dobrando o cabo da tormenta, não da boa esperança, mas assim, tem muita gente que está jogando ou só pelo nome, ou não está honrando o nome que tem. E do meio para trás, e fica também essa bagunça tática. A gente acabou de ver o primeiro gol do Santos, o segundo que a gente está vendo agora, falta de atenção. Mas na defesa chegou o Rossi agora, né? Mas é goleiro. Porque o goleiro já entregou, hein, Tó? E não é o goleiro dos sonhos também, por não trabalhar tão bem com os pés. Então, assim, e alguns desajustes que não são só de nome, são estruturais. Aí sim a conta você pode jogar pro São Paulo. Mas aí prova que o Flamengo é um time que não precisa de que trabalhe lá atrás com os pés. Então, melhor o goleiro pegar com a mão e os defensores. Deixa eu levantar um assunto com o Venê e passo para você, mano. Venê, a gente viu hoje em reportagens no Globo.com e agora à noite também o jornalista Mauro César do UOL dizendo que os jogadores não estão satisfeitos com o esquema de trabalho, principalmente nos 10 dias do Sampaoli, que o Sampaoli treinou em 2 períodos e os jogadores não concordam com isso e que ele exigiu muito a parte física e talvez por isso que o Flamengo não teve intensidade nos 2 jogos que foram disputados depois da data FIFA. Você ouviu falar alguma coisa? Há um clima, mais uma vez, entre treinador e jogador, porque no Flamengo isso é rotina, né? Olha, Théo, a informação que eu tenho, eu fiquei muito espantado com o jogo do Flamengo depois do Red Bull Bragantino. Porque, de fato, se a gente for parar para analisar, naquele jogo, os jogadores demonstraram muito desgaste físico. E eu até brinquei com algumas pessoas que acompanham o dia a dia do Flamengo, até mesmo com alguns jogadores, falei, parece até que vocês não treinaram. E a resposta que eu obtive de todas as pessoas é, não, pelo contrário, a gente treinou foi demais. E, de fato, o Sampaoli é um treinador que exige muito a parte física. A gente tem que recordar aqui que quando ele chegou ao Flamengo, ele demorou 30 dias para dar folga aos jogadores. Então foi um mês direto ele treinando, mesmo após jogo disputado fora do Brasil, enfim, pela Libertadores. Então, de fato, o Sampaoli é um treinador que exige muito. Agora, se eu falar para você que tem jogadores que estão insatisfeitos com o trabalho do Sampaoli, eu estaria sendo leviano, porque ninguém me relatou isso, que está insatisfeito. Pelo contrário, os jogadores até gostam do trabalho dele, gostam da forma que ele passa a metodologia dele. Então, assim, é muito mais os jogadores entenderem, compreenderem a metodologia dele e tentarem botar isso dentro de campo. A questão é, os jogadores que estão hoje no elenco do Flamengo conseguem acompanhar aquilo que o Sampaoli pede, a intensidade? Muitos jogadores a gente sabe que não vai conseguir acompanhar, tanto é que já perderam espaço. Rodrigo Caio, o zagueiro Pablo, né, mais utilizado. Tem alguns jogadores que estão perdendo espaço, o próprio Arrascaeta, que começou na reserva no último jogo, e o Sampaoli deixou muito claro que foi uma opção técnica, não uma opção física, porque muitos torcedores acharam que o Arrascaeta estava com um problema físico. O Everton Ribeiro é um jogador que não consegue ter a mesma constância do primeiro minuto ao último minuto da partida, muito pelo contrário, ele cai de produção no segundo tempo. Então a intensidade, de fato, é algo que o Sampaoli pede muito. Mas muitos jogadores não estão conseguindo acompanhar isso. Tanto é que a diretoria está no mercado e busca reformular o elenco. Está contratando o Alan agora junto ao Atlético Mineiro. Está tentando o meia de la Cruz, do River Plate, uma situação extremamente difícil. E, de fato, o zagueiro não é uma prioridade da diretoria. Mas a gente sabe que se pintar uma oportunidade de mercado aí nessa janela de transferência, o Sampaoli vai pedir a contratação com certeza. Sobretudo um jogador zagueiro que atue pelo lado direito. Essa é a pedida do Sampaoli. Valeu, Venê. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Arena SBT. Para a gente fechar o Flamengo e falar do São Paulo, que vai jogar aqui no campo do SBT nesta terça-feira contra o Tigre da Argentina, será que de novo está esse conflito entre treinador e jogador? Aí eu começo a achar que o problema do Flamengo são os jogadores, mano. Porque todo treinador lá tem problema. Tem problemas e soluções rubro-negras. Exato. Desde 2019. Não, mas se vocês pararem para ver, Theo, eu acho que a gente precisa parar sempre de jogar a culpa no treinador e cobrar mais de jogadores. Porque os jogadores do Flamengo, por tudo que conquistaram, por tudo que representam, muitas vezes também acham que tem o rei na barriga. A gente vê isso frequentemente no Corinthians também. São jogadores que muitas vezes se acomodam e a acomodação é inerente à nossa espécie, não é só o jogador de futebol. O ser humano, se ele não se cobrar diariamente, ele se acomoda.
faz parte de uma rotina. O cara, pô, já eu sou o Everton Ribeiro, eu sou o Bruno Henrique, eu sou o Gabigol, enfim, eu sou o Arrascaeta. O cara de forma nem intencional, mas tá no subconsciente, ele acaba meio que se acomodando. E se não tiver um treinador pulso firme, esse cara realmente acaba deixando a desejar. No caso do Sampaoli, aí o Cicinho tem um pouco de razão também, porque eu acho que o treinador hoje, Theo, ele precisa ser um cara conhecedor de futebol, mas ele precisa ter o lado psicológico também. Ele precisa saber agradar. Precisa saber agradar. Você está lidando com um grupo que tem 40 caras, que um ganha mais que o outro, um é mais que o outro, um tem um ego maior que o outro, e nem todos vão jogar. E se você fizer o cara correr em vão, em 2 períodos, e o cara não estiver em campo, ele já vai azedar com o treinador também. Então, nesse caso, cara, o Sampaoli ele precisa realmente melhorar o comportamento dele. Agora, com relação à exposição aí que a defesa do Flamengo tem, Theo, sinceramente, quando você contrata o Sampaoli, você já sabe disso. O Sampaoli é aquele cara que numa briga, ele só vai com guarda baixa. Ele quer ganhar um jogo de 5-4, de 4-3, mas todo time que ele passa, a defesa é sempre exposta.